Alexandre e Ricardo, vamos falar sobre Jorge da Capadócia. Olha, eu tô impressionado com a qualidade do filme, de verdade. A gente já tinha visto algumas novelas, né, alguns filmes, acho que poucos filmes épicos dessa maneira, mas talvez com a qualidade que o Jorge da Capadócia chega aos cinemas, eu nunca tinha visto. Para vocês foi um desafio também essa qualidade e falar de um tema que é épico e a gente tá pouco acostumado? Como é que foi? Foi, Márcio, foi. Cinema nacional é sempre desafiador, né? É sempre difícil de realizar, mas a gente teve uma pré-produção que permitiu. Tudo foi muito rápido. A partir do momento que a gente fechou o roteiro, o Matheus escreveu, e aí a partir daí a gente começou a trabalhar em cima do roteiro, trabalhar qual a lente que a gente queria utilizar, qual era a câmera que a gente queria utilizar, já pensando realmente nessa qualidade, porque a ideia era fazer um filme com uma cara mais internacional, porque o São Jorge ele está em 35 países, então nada mais justo, né, do que a gente não deixar só com uma cara nossa, mas sim jogar essa história feita por nós brasileiros para o mundo. Então houve sim uma preocupação desde a nossa caracterização, desde a preparação do elenco e principalmente na questão estética do filme, né? Eu conversei muito com o Pedro Fahrenstein, que é o nosso fotógrafo, o cara que tem uma experiência no cinema muito bacana. Então a gente fez vários testes com as câmeras, principalmente da minha parte, eu sou um pouco chato com essa coisa da técnica, eu me interesso muito por isso, né? Qual é a câmera que vai utilizar, eu conheço algumas marcas e eu falei, cara, eu quero uma câmera de cinema, a gente tem que usar uma câmera de cinema que utiliza lá fora, que câmeras que filmes ganham o Oscar, para a gente realmente trazer essa força para o cinema nacional. Então essa preocupação ela vem não só lá de trás, mas não só da minha parte, mas como da equipe inteira. O Ricardo, além de atuar no filme, ele também fez a direção de elenco. Qual foi a maior dificuldade, Ricardo? Porque a gente tá vendo um filme, e eu acho interessante, eu fiquei pensando muito isso enquanto eu estava assistindo ao filme, porque a gente tem muito essa ideia de quando a gente assiste a um filme, né, que se passa em outro país, falado em inglês, a gente aceita, a gente fala assim, tá tudo bem, né, tá falando inglês. Quando é em português, a gente tem um preconceito besta, aí eu falei, não tem que ter, né, a gente tá entendendo que eles estão falando de uma outra maneira. Eu percebo esse preconceito no Brasil porque o ator tem um sotaque paulista, o outro tem um sotaque carioca, o outro tem um sotaque baiano, e assim, mas somos todos dentro do mesmo país, né? Assim, você pega produções estrangeiras como Versalhes, por exemplo, onde você tem americanos falando inglês, né? Sendo que são personagens franceses, assim. Então, assim, a gente se olhou e pensou, por favor, né, assim, nós podemos fazer um épico, né, de uma história que é universal, falando em português, isso não seria um problema. Agora, em relação aos atores, a nossa preocupação, né, era de ter atores que estivessem realmente disponíveis, assim, disponível no sentido de se entregarem, né, a essa história, porque poderia facilmente a gente cair em atores, você assistiu o filme e fala assim, caramba, são tão com fantasia, né? Porque assim, não estão vivendo essa época, né? Esses conflitos. Então, a nossa preocupação quando a gente recebia a self-tape e ficava analisando os atores, era compreender a verdade, né, e a entrega que cada um deles traziam, né, como contribuição para esses personagens. Assim, esse era o nosso guia, né, para estabelecer as escolhas. E eu acho que logo na primeira cena, na cena da batalha, que tá o Alexandre ali, a gente já entra no filme, a gente acredita e já entra nessa verdade. Eu acho que isso que é o mais legal, né? Quando o filme, já numa primeira cena, nessa primeira batalha que tem, a gente acredita e aí a gente embarca. Isso que é o mais legal, né, Alexandre? E é por isso que a gente também fez questão, eu conversei com o roteirista, a gente colocar logo uma cena de batalha pra gente quebrar qualquer imaginação ou qualquer ideia que fosse da santidade. Não, é esse guerreiro. A gente está falando do guerreiro, né? Desse período que vem antes dessa santidade. Então, essa cena da batalha também deu muito trabalho, porque a gente também não tinha muita grana, então a gente colocou a lente, né? E colocou uma lente com um zoom muito bom, uma lente que poderia fechar, porque o Jorge vinha na direção daquela lente, porque a gente não conseguia colocar muitos soldados.
E depois a gente fez momentos solos com esses soldados para replicar na pós, e a gente fez a rotoscopia de toda essa batalha, que isso é uma coisa caríssima e é uma coisa que demanda muito tempo, Márcio, principalmente aqui no cinema nacional. A gente, claro que tem produções que utilizam isso, óbvio, e a gente tem profissionais incríveis aqui, mas é muito complicado de fazer. Mas eu falei, não, a gente precisa fazer dessa forma, por mais que demore mais tempo, mas a gente precisa trazer a Capadócia. Essa cena da batalha foi filmada no Imbuí, no Niterói. Não tem como deixar uma vegetação que não existe na Capadócia. Então, desde o início, eu falava, não, vamos filmar, depois a gente resolve. Vamos fazer parte a parte, e aí a gente tá com um time muito legal de pós que a gente vai conseguir resolver. A gente filmou no Rio, Niterói, e a gente filmou o restante na Capadócia. Então, as cenas, né, que a gente iria utilizar, os cenários incríveis da Capadócia, a gente acabou deixando para lá, né? A cena do cavalo, enfim, a cena de treinamento com o Samuel, a gente acabou deixando para lá. Enfim, as cenas com a mãe na casa, que realmente tinha que filmar na Capadócia para poder trazer esse peso. Não daria para ter estúdio, a gente não teve estúdio em momento algum. Eu não gosto assim de, se tem estúdio, vamos nessa, mas para contar uma história visceral, eu prefiro que não seja no estúdio, que a gente vá para um lugar que tente trazer, assim. É impressionante porque a gente foi nas cavernas que há 50, 55 anos atrás as pessoas moravam lá ainda. Agora, eu preciso te perguntar, você é corintiano ou não? Por que você escolheu falar de São Jorge? Cara, eu acho que eu sempre fui corintiano, mas agora eu tô descobrindo de fato, né? Aqui no Rio eu sou vascaíno, mas sempre quando eu vim aqui em São Paulo, cara, eu gosto do Corinthians. Muito antes, né, de pensar em fazer filmes, em fazer esse filme, mas eu acho que contar essa história vem de uma devoção, vem desse lugar que eu também fui para as artes, né? Eu estudei teatro, me formei, e aí fui fazer cinema, querendo produzir as minhas coisas. Eu sempre gostei de ser independente nesse lugar. Então vem realmente de um desejo maior de contar uma história que ninguém nunca contou, através dessa força que ele me dá, e eu encontro essa força nele. O filme tá muito legal, muito bonito, assim, em tela grande, é incrível. Então, todo mundo assistindo Jorge da Capadócia, dia 18 de abril, né? Isso, 18 de abril, em todos os cinemas. A gente vai estar em 250 salas no Brasil todo, esperando todo mundo aí, essa reação incrível aí desse filme. Muito sucesso, gente. Valeu, obrigado. Obrigado, Márcio.